Olá, eu sou a doutora Andréia Fernanda, médica nutróloga, e esse é o nosso canal para falar de assuntos de saúde, qualidade de vida e estética. O assunto de hoje é doenças autoimunes. Atualmente, diversas doenças vêm sendo associadas à desbiose da microbiota intestinal, que são alterações da flora do intestino levando à disfunção da barreira intestinal, incluindo doenças de Alzheimer, esteatose hepática não alcoólica, diabetes, obesidade, câncer e várias doenças autoimunes. E cada vez mais tem se demonstrado que tentar modular o intestino pode auxiliar o controle dessas doenças. As doenças autoimunes, caracterizadas pela formação de anticorpos que agem contra os próprios tecidos do organismo, chegam silenciosamente. Em pouco tempo mudam drasticamente a vida da pessoa, que passa então a fabricar substâncias nocivas para o seu próprio organismo. E o anticorpo, que é um mecanismo de defesa, passa então a ser um mecanismo de autoagressão. Os gatilhos genéticos e ambientais são conhecidos há muito pouco tempo como os principais contribuintes para o desenvolvimento da autoimunidade. A ocorrência de doenças autoimunes vem crescendo de uma forma alarmante em todo o mundo. Hoje estima-se que 23 milhões e meio de americanos apresentam algum tipo, como por exemplo artrite reumatoide, doença de Crohn ou lúpus eritematoso. A predisposição genética, os fatores ambientais e a desbiose intestinal são os principais fatores associados ao desenvolvimento desse tipo de doença. A autoimunidade desenvolve-se ao longo do tempo e pode ser detectada na forma de autoanticorpos circulantes na corrente sanguínea. Já é comprovado que está cada vez mais claro que a saúde intestinal interfere diretamente no gatilho para o desenvolvimento de doenças em geral, especialmente as autoimunes. Em condições patológicas, a permeabilidade desse revestimento do epitélio intestinal pode ficar comprometida, permitindo então a passagem de toxinas, antígenos e bactérias do lúmen para a corrente sanguínea, assim criando o chamado intestino com vazamento, ou leaky gut. Um intestino com alta permeabilidade permite a ativação de processos inflamatórios e a produção de moduladores do sistema imune, o que gera um alto mecanismo que é capaz de exacerbar todas as reações imunológicas. Sabe-se também que o intestino é o grande centro da imunidade. Quase 80% das células do sistema imunológico estão albergadas ali. Nós temos cerca de 10 vezes mais bactérias no intestino do que células do nosso corpo inteiro. Há inúmeros fatores que levam à agressão da barreira mucosa, que é a fina camada de células que reveste o intestino. Com essa agressão, acontece o que nós chamamos de Leaky Gut Syndrome, ou Síndrome do Intestino Hiperpermeável. Com a hiperpermeabilidade intestinal, acontece a passagem de moléculas grandes dos alimentos através do intestino, o que causa uma ativação imunológica exagerada e aberrante contra os alimentos. Essas células de defesa, chamadas anticorpos, gerados contra os alimentos, causam uma reação cruzada contra órgãos por mimetismo molecular. Então, ao mesmo tempo em que eu estou reagindo contra certos alimentos, eu estou inflamando e destruindo certos tecidos. E assim nasce a maioria das doenças autoimunes. Assim, a doença autoimune então começa no intestino. E só tem cura se você curar o intestino. Aliás, segundo Hipócrates, o pai da medicina, toda doença começa no intestino, e agora fica muito claro entender o porquê. A inflamação que acabamos de ver leva à permeabilidade intestinal. Ela também reduz as bactérias boas e aumenta o crescimento das ruins, desequilibrando a microbiota intestinal. Isso vai causar gases, distensão abdominal e mais inflamação, seguindo então num ciclo vicioso. A modulação intestinal é um conjunto de intervenções aplicadas ao trato gastrointestinal com o objetivo principal de reequilibrar as proporções de bactérias que compõem a microbiota. O tratamento da desbiose abrange duas linhas, tanto a dietética, por meio da ingestão de alimentos funcionais que beneficiam a constituição dessa microbiota intestinal, e também usando suplementos à base de prebióticos e probióticos. Mas esse é assunto para um próximo vídeo. Gostou desse assunto? Conhece alguém que tem doença autoimune e precisa saber disso? Então compartilha!